Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus e nessa sequência estamos expondo a epístola ou carta universal de Tiago. Chegamos hoje no capítulo 1, versículo 26, onde Tiago prossegue dizendo: se alguém entre vós cuida ser religioso, ele deixa bem claro aqui, falando para a igreja, que aqueles que creem em Cristo de todo o coração deve ter uma postura coerente com a palavra do nosso Deus. E ele vai deixar bem claro aqui, falando para a igreja ali do primeiro século e para nós, igreja do século 21, a postura correta que nós cristãos devemos ter. É importante entender que a palavra aqui, religioso, não está falando do conjunto doutrinário da nossa fé cristã. Nesse texto aqui especificamente, fala de um cultuar a Deus. Nós que estávamos distante de Deus, destituídos da glória de Deus, longe de Deus, vivíamos uma vida errante, uma vida dissoluta e desregrada. Quando cremos em Jesus de todo o coração, passamos a desfrutar de paz com Deus. Comunhão, relacionamento, intimidade, está em sintonia com Deus, assim como o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva tinham comunhão com Deus antes da queda. Nós, então, agora estamos enxertados na videira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos ramos dessa videira, membros do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua própria igreja, da qual ele é o cabeça e salvador da igreja. Então nós, como cidadãos dos céus, nós precisamos, irmãos, ter uma postura. E aqui, quando Tiago usa essa expressão, se alguém entre vós cuida ser religioso, entendendo que a palavra aqui, religioso, fala de um cultuar ao nosso Deus, nós precisamos ter a postura que ele passa a deixar bem claro aqui no segmento da sua fala, do seu registro. E não refreia a sua língua, então nós precisamos refrear a nossa língua. Não é que nós não podemos nos colocar, nos posicionar depois de fazer uma análise e falar uma verdade. Claro que podemos e não só podemos, como devemos. Nós não estamos tolhidos de falar. A fala é um privilégio nosso, a comunicação. Mas essa fala precisa ser antes ponderada, analisada, para que então possamos falar coerente com a palavra do nosso Deus. Ele então, Tiago, deixa aqui bem claro que se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Nós, irmãos, precisamos, tendo o domínio próprio, ter o controle e falar de acordo com a verdade. Não podemos aí, sem fazer uma análise do que está acontecendo, sem conhecimento das partes envolvidas, nos colocar, nos posicionar. Quantas vezes, em meio a uma dificuldade que se apresenta, o melhor é nem falar.
o melhor é ficar calado. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa fala. Observe que nós acabamos de analisar e ponderar por algumas semanas a carta de Judas. Está aqui no canal. E Judas, ele falava de uma forma firme, de uma forma muito contundente com os falsos mestres que estavam ali dentro da igreja do primeiro século. Estavam ali difundindo, disseminando as suas ideias completamente não bíblicas, equivocadas. Mas quando Judas ele se dirige à igreja, nossa, irmão, que carinho, que amor, que cuidado ele fala com o rebanho, entendendo que o rebanho, a igreja, pertence a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago aqui vai na mesma esteira, na mesma direção. Nós precisamos ter cuidado com a nossa fala. Claro que não vamos aí recuar meio centímetro para falsos mestres que estão dentro do nosso arraiais, como Judas também ali na sua carta não recuou. Mas quando falarmos para o rebanho, para a igreja, precisamos entender, irmãos, que a igreja foi resgatada com um alto e precioso preço de sangue, e sangue do eterno Filho de Deus. Em algum momento vamos falar com muita firmeza, exortando, chamando a igreja à responsabilidade para que se volte, se for necessário, para a palavra do nosso Deus. Mas também, irmãos, vamos consolar, vamos edificar e pensar muito antes de falar. E falar de acordo, irmãos, com o que nós somos. Nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Precisamos, então, manifestar o que somos também por intermédio da nossa fala. É possível falar com muita firmeza, com veracidade e falar com brandura, de uma forma tranquila, de uma forma calma. O que nós precisamos é estudar a palavra de Deus, tomar entendimento. O que nós estamos fazendo aqui sobre as suas verdades, transformando as suas verdades, as verdades do rolo sagrado das sagradas letras, a realidade na nossa vida, e orar, pedindo o nosso Deus que ele nos dê poder para que possamos, então, cumprir a sua palavra, entendendo, irmãos, que o fruto do Espírito, com as suas características, precisam amadurecer, crescer, desenvolver dentro de cada um de nós, cada dia. E hoje também não é diferente. É uma oportunidade para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. E Tiago aqui, irmãos, que palavra firme, preciosa para a igreja do primeiro século e para nós hoje. Se alguém entre vós, ele está falando para a igreja, para nós. Lembre-se que é a palavra de Deus, são verdades eternas. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do nosso Deus jamais passará. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e aí eu quero reiterar para uma afixação da verdade, religioso aqui não está falando dentro desse texto sobre o conjunto doutrinário da nossa fé, mas de um cultuar, de um relacionamento com Deus. O que Tiago está dizendo aqui? Se nós, cristãos, temos comunhão com Deus, desfrutamos de intimidade com Deus, andamos com Deus como Enoque, como Noé, nós precisamos, irmãos, refrear a nossa língua. Se nós não temos o domínio próprio de refrear a nossa língua,
nós estamos enganando o nosso coração. E a nossa religião, esse cultuar, é vã. Eu me lembro aqui da palavra vaidade no hebraico, que tem por definição oco, vazio. Irmãos, a nossa religião, se nós não refrearmos a nossa língua, é vazia, é oca, é nulidade, bolha de sabão. Então, nós que andamos com Deus, fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, precisamos dominar também, tendo o controle, a nossa fala. A nossa fala, irmãos, é uma continuidade do que nós somos. A boca fala do que o coração está cheio. Então, nós precisamos nos encher da palavra do nosso Deus e estar coerente com a verdade que está clara no manual, e o nosso manual é o rolo sagrado, as sagradas letras, e falar coerente com o que nós somos. Filhos de Deus, cidadãos dos céus, membros do corpo de Cristo, e temos por cabeça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cabeça do corpo, que é a sua própria igreja, e Salvador da mesma. Tiago ainda prossegue nos ensinando, doutrinando, nos orientando a cada um de nós, a igreja, e ele diz: a religião é interessante, irmãos, que no versículo 26 ele deixa claro que nós que temos intimidade com Deus, se não temos o domínio próprio para controlar o que falamos, a nossa língua, a nossa fala, a nossa religião é vã. Nós nos enganamos a nós mesmos. Mas ele segue dizendo agora, no versículo 27, a religião genuína. O que nós devemos, a postura que nós devemos ter, nós que cultuamos o nosso Deus. Observe, irmãos, religião aqui fala de cultuar a Deus. Quando nós examinamos no grego, a conotação não é o conjunto doutrinário da nossa fé, mas um contato com Deus, essa sintonia, essa ligação com Deus. E se de um lado, aquele que não refreia a sua língua, a religião esse cultuar, essa intimidade não é genuína, e é claro que aqui existe uma oportunidade de um arrependimento da nossa parte, voltar para o nosso Deus, e estamos aqui falando conosco, a igreja, nós que cremos em Cristo de todo o coração, também tem a religião, a postura daqueles que cultuam a Deus, daqueles que desfrutam de intimidade com Deus, que foram alcançados pela graça de Deus mediante a fé, a postura que devemos ter. A religião pura, imaculada para com Deus o Pai é esta. E ele vai deixar bem claro, irmãos, mais uma vez a postura que nós devemos ter. Nós que devemos controlar a nossa língua, ter o domínio próprio, e não ser aí um mexeriqueiro, um fuxiqueiro, mas ter maturidade, estar aí bem equilibrado, coerente com a nossa fé. Precisamos também, irmãos, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Está claro, biblicamente, o cuidado do nosso Deus com aquele que está passando por dificuldade, com a viúva e com o órfão. Havia uma recomendação ali para os judeus no Antigo Testamento, aqueles que estavam no campo colhendo o cacho de uva, o romã, o figo, trabalhando, e em algum momento ele, ao colocar
o fruto no cesto, o fruto caísse no chão, ou ele esbarrar com o braço na colheita em algum fruto e esse fruto cair no chão, ele não poderia, se abaixando, pegar esse fruto. A orientação bíblica era ali a orientação de Deus para que ele passasse direto. Por quê, irmãos? Com que escopo, finalidade, objetivo? Para que depois os pobres viessem, as viúvas, os órfãos, necessitados, pegando daqueles frutos que estavam ali, bons, limpinhos, para que eles tivessem o que comer. Vemos também no Antigo Testamento, muitas vezes, Deus ajudando viúvas por intermédio dos seus profetas. Está claro, irmãos, o cuidado de Deus, a preocupação de Deus com os pobres, com os necessitados, com os órfãos, com as viúvas. No registro veterotestamentário e também no registro neotestamentário. No Novo Testamento, nós vemos ali o cuidado de Jesus no seu ministério público, que durou 3 anos a 3 anos e meio. Em dado momento, lá estava uma multidão de milhares. Essa multidão sentiu fome e ele multiplicou alguns pãezinhos, alguns peixinhos para alimentar essa multidão. Jesus, ele fez o bem. Nunca passou de largo de um necessitado. Sempre estava pronto para atender aquele que precisava. E nós, irmãos, somos seguidores de Cristo. Jesus é o nosso maior referencial, o nosso padrão. E nós também precisamos estar pronto para atender quem tem fome, quem precisa do que se vestir. Precisamos ter essa postura. E é algo tremendo o que eu passo a falar a partir de agora também. Eu não conheço uma igreja, irmãos, uma sequer, e olha que eu conheço muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores. Eu não conheço uma que não faça a obra social. Nós precisamos, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos preocupar com aqueles que estão passando por dificuldade financeira. Eu me lembro uma ocasião, no início da minha caminhada, que eu precisei de cesta básica, de ajuda financeira, e a igreja não virou as costas para mim, não passou de largo para mim, para minha esposa, minha família. Irmãos, todos nós em algum momento vamos precisar de ajuda. E hoje Deus tem nos abençoado, nos ajudado pela sua bondade, a sua misericórdia. Precisamos estar pronto, apto, ávidos até, rápido em ajudar aquele que precisa. Deus se preocupava, e a preocupação do nosso amado e bondoso Deus, o Deus de toda graça, deve ser a sua, minha irmã, meu irmão, a minha, a nossa, a preocupação do rebanho, da igreja. O cuidado de Deus com o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro necessitado, perpassa pelas sagradas letras, pelo rolo sagrado, e nós não podemos passar de largo daquele que precisa de ajuda. Tiago ainda prossegue dizendo: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E ele não estaca aí, ele não para aí, ele prossegue dizendo: e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, fomos alcançados para viver em novidade de vida, para uma vida radicalmente e completamente diferente da vida que vivíamos antes.
fomos chamados das trevas para a luz. Se nós dizemos que fomos salvos pelo nosso Deus e andamos uma vida desregrada, dissoluta, nas trevas, chutando a graça de Deus, cuspindo na graça de Deus, tendo a graça de Deus como algo sem valor, inútil, nós nunca fomos alcançados pela graça de Deus e precisamos voltar. Essa palavra de Tiago para a igreja do primeiro século, para você e para mim hoje, no contexto odierno, nos dias atuais, no século 21, é uma palavra firme. E tem nessa palavra uma oportunidade de nós cristãos. Tiago não está falando aqui para os de fora do arraial, do acampamento. Tiago está falando para nós, o rebanho, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma oportunidade de fazermos uma autoavaliação e entender que precisamos viver, ao contrário de em cima do muro, viver em novidade de vida, irmãos. Desfrutar dessa comunhão com o nosso Deus, desse relacionamento. O pecado faz uma divisão entre nós e o nosso Deus que é santo. Nós fomos chamados para Deus e para viver em santidade. Deus, Ele é santo e nós precisamos, entendendo que a palavra santo tem por definição separado, entender que fomos separados para o nosso Deus, para agradá-lo diariamente. Claro, irmãos, que nós somos falhos. Somos pecadores, porém, a nossa postura deve ser de aversão ao pecado. Precisamos viver na pureza, pedindo o nosso Deus, rogando a Ele, buscando a sua face, poder para cumprir a sua palavra. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma exposição aqui nessa Epístola Universal de Tiago. Nosso Deus nos dando vida até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus. Na próxima exposição aqui nessa sequência, nós estaremos falando a partir do capítulo 2 e do primeiro versículo. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos, ó Pai, a tua pessoa bendita. Obrigado, meu Deus, por esse grande privilégio, por essa oportunidade de aqui falar do seu amor e da sua palavra. Continue nos dando, ó Pai, sabedoria, entendimento, vindo da tua parte, ungindo o nosso cérebro, ó Pai, para que possamos compreender a tua palavra. Meu Deus, sem o Senhor nós não conseguimos dar um passo, mas contigo, ó Deus, saltaremos muralhas. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Por favor, meu Deus, nos dê um dia abençoado, produtivo, na tua presença. Nós assim oramos, ó Pai, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus.